Bom, meus queridos, hoje nós vamos falar de mais um dos pilares da construção de uma cultura de paz. Nós fizemos o uso adequado do tempo e hoje, que é um dos pilares da construção de um novo paradigma, de uma nova forma de convivência humana, onde a gente priorize os valores humanos. E o segundo é o uso adequado da energia do dinheiro. Todos nós sabemos que quando nós constituímos a nossa primeira sociedade, nós criamos o escambo, ou seja, a economia de troca. Depois, no decorrer do tempo, nós fomos criando outras formas de moedas de troca. Então, a gente tem no Império Romano o sal como grande moeda de troca, e daí a palavra salário vem disso, do sal. Nós tínhamos na África os búzios, que hoje são usados na África e em todas as religiões de matriz africana, como oráculo. Esses búzios eram o quê? Eram conchas dos rios. E eles serviam como dinheiro, como pagamento. E depois, muitas comunidades usavam o gado como moeda de troca. Depois, com a agricultura, os grãos foram usados como moeda de troca. Aí, o que acontece? Acontece que 1121 anos antes de Cristo, o que aconteceu? A China criou uma metodologia que é chamada de metal uniforme. O que foi isso? Ela fazia chapas de metal e cunhava as formas daquilo que aquele metal poderia comprar. Então, por exemplo, peixes, faca, machado, ferramentas agrícolas e assim por diante. Na Lídia antiga e atual Turquia existia um imperador chamado Cresto. Esse imperador, Cresto, ele inventou a moeda como a gente conhece. Ele mandou cunhar as moedas e martelar. E isso, no Império Romano, por exemplo, era feito no templo de Juno, que era a deusa da prosperidade. Dinheiro, para nós de língua latina, vem do latim denarius, que virou denaro italiano, virou nosso dinheiro, e das línguas latinas de uma maneira geral. Por que é importante a gente saber isso? Porque a gente tem que saber a história de alguma coisa a que nós emprestamos tanta energia que ele virou um valor. Ele não é um valor intrínseco, o dinheiro. O dinheiro é um valor atribuído. Somos nós que emprestamos valor ao dinheiro. Então, o dinheiro, na realidade, é uma energia. Né? E, como toda energia, precisa circular. Porque a energia que não circula, ela causa o quê?
problemas. No ser humano, doenças. E numa sociedade onde a energia do dinheiro não circula, causa feridas sociais da maior gravidade. Ora, se nós estamos falando dessa energia e de como que o dinheiro foi caminhando, a gente tem que lembrar como é que de moeda virou cédula. Também foi na China. Na China, eles pegaram a casca da amoreira, trabalharam essa casca e fizeram as tábuas, onde eles, como faziam nas estamparias, fizeram nesse papel e criou-se a cédula. Alguns historiadores dizem que a cédula, que foi aí já no século XVII depois de Cristo, teria sido levada para a Europa por Marco Polo. Então, foi assim que a Europa conheceu o papel moeda. Então, do escambo, nós passamos para o metal uniforme, do metal uniforme para a moeda. Antes disso, nós tínhamos o escambo, né, com a criação das trocas, do poder de troca pelos grãos, pelo gado, pelo sal entre os romanos, mais tarde. E hoje, com a tecnologia, o dinheiro é mais virtual do que nunca. Hoje você tem a criptomoeda, você tem a Bitcoin. Quer dizer, na realidade, essa trajetória do dinheiro é uma trajetória concomitante do valor que nós demos a ele. O que aconteceu no decorrer desse caminho do escambo ao Bitcoin, né? Aconteceu, antes de mais nada, que nós criamos esse sistema paradigmático que está morrendo, que está nos seus estertores, é visível. Nós criamos em cima do quê? Em cima do dinheiro. Da necessidade de usá-lo como poder de dominação. Então, você criou uma economia de acúmulo, apostando na escassez, na falta, e não uma economia de abundância, apostando na coletividade. Vamos dizer assim, numa distribuição equânime de poder aquisitivo. Então, o que aconteceu mais exatamente? Essa economia de escassez e a necessidade de apoiar todo um sistema no processo de mais ou menos dinheiro e do acúmulo, o que é que nós criamos? A ideia de que tempo era dinheiro. Então, nosso tempo que nós trabalhamos já é outro primeiro pilar com que nós vamos construir essa nova proposta de construção coletiva de um paradigma de uma vida mais saudável, melhor, mais alegre, mais verdadeira, mais humana, né? Começa por a gente compreender que tempo não é dinheiro, tempo é vida. Quando você percebe que do escambo ao Bitcoin tem esse caminho que veio a apoiar essa proposta paradigmática, quando você vê a virtualidade cada vez maior do dinheiro, você percebe que nós estamos nos aproximando cada vez mais da ideia de que dinheiro é energia.
que a materialidade do dinheiro é cada vez menor. O que acontece conosco diante desse paradigma que vale quem tem, vale quem aparenta e vale quem tem mais? O que acontece conosco? Nós vamos coisificando pessoas e fomos percebendo, ao dizer o dinheiro move o mundo e não a inteligência humana, a criatividade humana, os valores humanos, a ética da prosperidade é que deveria mover o mundo. Então, o que aconteceu? Nós criamos as nações que quem amealhou mais, quem acumulou mais, teve condição de dominar as que acumularam menos. Então, nós podemos dizer que existe uma diferença muito grande entre ser rico e ser endinheirado. Eu não sei se vocês já pensaram nisso. Qual é a diferença básica? O rico é alguém que se compromete a gerar riquezas. É um compromisso com a prosperidade. E o endinheirado é aquele que acumula por medo e fica sem gerar riqueza, sem gerar prosperidade. É fácil a gente observar uma coisa paradoxal. Os países em desenvolvimento, ou países pobres, são países que têm muita gente endinheirada. Portanto, são países que não geram riqueza suficiente, ainda que as tenham potencialmente. Então, esses países, entre eles nós, ficam o tempo inteiro, em vez de fazer o bolo ter fatias suficientes para que todos possam dele provar, fica criando uma concentração de renda. Por quê? Porque a concentração do dinheiro vira concentração de poder. Sob o ponto de vista individual, muita gente busca ter dinheiro e faz do dinheiro o seu escudo. Como tem, muitas vezes, dificuldade de autoconhecimento, tem dificuldade com a sua própria autoestima, ele cria, através do dinheiro, uma falsa ideia de poder. Então, ele não conhece o seu poder pessoal, mas ele conhece o poder que o dinheiro lhe confere. Então, é aquele que diz assim: você sabe com quem você está falando? E a melhor resposta que eu já ouvi sobre isso foi o Mário Sérgio Cortella, que disse: quando alguém perguntar isso, responda: sim, sim. Você, como eu, é a poeira da poeira da poeira das estrelas. Então, o que isso significa? Que toda a sua prepotência, que toda a sua dificuldade de reconhecer seus talentos, suas virtudes e seus defeitos, não como culpa os defeitos, mas como uma região interna, a sua sombra, que precisa ser iluminada pelas suas virtudes. Você não reconhece isso, então você cria muletas. E muletas que fazem você pagar micos terríveis. Porque não existe mico pior do que o que paga o pretensioso. Por quê? Porque ele se comporta de uma maneira postiça, ridícula, que ele não percebe. Mas todo mundo percebe. E o mais grave, ele não percebe que todo mundo percebe.
Então, na realidade, se nós, nesse paradigma que criamos juntos, fizemos do dinheiro um escudo e fizemos um mau uso da energia do dinheiro, não deixamos que ele vire prosperidade e procuramos nos endinheirar em vez de sermos ricos, ricos de ideias, ricos de generosidade, ricos de criatividade a serviço do bem, instrumentos de um bem coletivo. Se nós escolhemos, ao contrário, amealhar, né? Acumular e ter o medo da vida, em vez de viver a vida, e usamos o dinheiro como justificativa, também, se nós criamos isso, nós somos capazes de criar um oposto. De criarmos uma economia solidária, que, aliás, já tem vários modelos em vigência, e uma ideia que a própria tecnologia está nos oferecendo, para que nós tenhamos condição de perceber a virtualidade da energia do dinheiro. E o quanto essa energia pode ser efêmera, e o quanto essa energia não existe em si mesma, ela existe porque nós a nutrimos, e, portanto, se criamos um paradigma em cima do endinheiramento, em cima do isolamento, em cima do medo, da falta de generosidade e da escassez como aposta no lugar da abundância, nós somos capazes de reverter esse quadro. E a virtualidade da energia do dinheiro, a fluidez, está sendo, se nós pensarmos um pouco mais de atenção e carinho na construção desse novo paradigma, um argumento forte. E os valores humanos. Porque se esse consumismo desenfreado continuar, nós vamos acabar consumindo a nós mesmos. Quando você aposta num consumismo, você não aposta em começos, você aposta em fins. Você não aposta numa continuidade, você aposta numa finitude. Eu gostaria que nessa nossa conversa nós pudéssemos refletir sobre a energia do dinheiro, como nos posicionamos diante do dinheiro. Alguns religiosos falaram que o dinheiro, que a prosperidade era ruim, principalmente entre alguns ramos do cristianismo, no caso, o catolicismo. Mas não é o dinheiro que é ruim, é a ganância que é ruim. Porque a generosidade é fundamental. Mas a ganância é o endinheiramento, é o isolamento, é o acúmulo, é o não partilhamento. Não adianta você negar que a energia do dinheiro ela tem a sua força porque nós emprestamos força a ela. Ela não é um valor, como eu disse anteriormente, intrínseco. Ela é um valor agregado. E assim sendo, que adianta você negar a importância dessa energia se você pensa 24 horas nela? Então, o que nos resta como reflexão? Como criar novas maneiras de formar e formatar uma economia de partilha, uma economia que tenha como eixo os valores humanos
que acredite na generosidade e não na ganância. Que acredite na formação de energia generosa e não de exclusão. Eu deixo a reflexão com vocês.